Bom, pessoal, a gente vai começar fazendo agora a leitura desse texto e em seguida vamos tentar responder o máximo de questões possíveis, tá? Então, quem está com o módulo 4 aí, 3, página 4. Vamos lá. Conflitos de Lucas. Dinheiro meu, problema seu. A frase se encaixa como uma luva no meu relacionamento com a mesada que papai me dá. Não dá para dizer que ele seja injusto. Tanto eu quanto o Serginho recebemos exatamente a mesma quantia e na mesma data. O meu dinheiro acaba bem antes e quase sempre peço emprestado a ele. Serginho empresta, mas cobra juros e ainda faz questão que meu pai saiba. Conclusão: acabo endividado e levando bronca. Gosto de gastar. Qual é o problema? Sou uma vítima da mídia, presa fácil dessa sociedade consumista. Qualquer marketing mais esperto me leva no bico. O mundo enche meus olhos com as coisas demais e eu gosto de ter, preciso ter. Todo mundo tem, quer ter, afinal, são tantos apelos na mídia martelando nossa cabeça, criando necessidades. Será que é a fase? Há coisas que eu compro por comprar e outras porque acho que vão ficar legais em mim, ou tem tudo a ver comigo. Muitas vezes nem preciso. É crime querer gastar? Já posso ouvir meu pai respondendo: ótimo, então comece a gastar o seu. Concordo, tudo a ver. Falo em arranjar um emprego, briga novamente, primeiro a escola. Ele repete a mesma frase um montão de vezes, um disco quebrado, enquanto acrescenta mais alguns trocados na mesada. Um cala-boca financeiro. Estou ficando de saco cheio de mesada. Quero ganhar o meu. Dá para colocar as duas coisas no mesmo saco, trabalho e escola. Viver dependendo de mesada é viver à mercê das broncas de meu pai e do agiota juvenil do meu irmão. Então aqui já conta um drama familiar vivido por Lucas, que é um gastador. Mas aí, aproveitando a oportunidade, já que vocês estão me ouvindo, e você? Você é uma pessoa que gasta rápido as suas economias ou você segura um pouco mais para quando precisar ter? Quem é você? Qual é o seu perfil? Podem falar, viu, gente, para me ajudar. Alan, e aí, Alan? Tu gasta muito ou poupa? Não, não gosto muito. Gasta pouco? Uhum. Só tem você de filho ou tem mais irmãos? Sou eu. Então quer dizer que tu economiza, né? E os demais, Jadiane, Heitor, responda aí pra mim. De preferência no microfone. Eu não gosto de gastar muito não, professor. É? Economiza, né? Pra quando Depende. precisar tem, né? Oi. Sim, sim. Eu dependo. Por quê? Geralmente eu gasto dinheiro com comida. Se eu pegar em dinheiro, eu gasto com comida. Esse tempo de Mas não pandemia, hein? tipo, Esse tempo de pandemia, iFood deve estar verdade. desta largura, né? Pai Misericórdia. não reclamou comigo muito esses tempos. Pois é, então assim, a gente percebe aqui o perfil de um jovem, tá? Que é controlado financeiramente por uma mesada e que, infelizmente, o que ele ganha é insuficiente para aquilo que ele gasta, tá certo? E uma coisa que é muito comum também no meio dos jovens é isso, é gastar mais do que se ganha ou gastar mais do que se precisa. Vocês, quando tiverem a oportunidade de ter o primeiro emprego de vocês, vocês vão perceber isso. Vocês vão sentir um pouco aquele cheiro da independência financeira. Contudo, leve em consideração que você vai trabalhar o mês todo para ganhar o seu salário, seja ele o mínimo ou um pouco mais do que o mínimo. Então, cada centavo que você tem que pensar duas vezes no que é que você vai gastar. Porque uma vez gastando, não tem como recuperar. Tem jovem, para vocês terem ideia, que pega um salário para investir nele, no visual. E aí não querem saber o valor, eles só querem saber de ter. E aí vão para aquelas lojas só para ter o produto de marca. E muitas vezes investem numa calça, numa camisa, ou no boné, ou no sapato, ou até mesmo, como a gente sabe, está falando de tecnologia, no celular. E fica endividado. Ou seja, o camarada só vai trabalhar durante o mês para pagar os débitos que ele consome. Quando na verdade ele deveria guardar aquele dinheiro para quando houvesse uma necessidade real, ele ter condições de comprar
com aquilo que está fazendo falta. Ou seja, se é um celular que quebrou, ele tem condições de comprar um novo porque ele tem dinheiro reservado. Se é uma roupa nova, porque a roupa que ele tinha está um pouco gasta, ou então rasgou, alguma coisa assim, vai lá e compra. Mas infelizmente, a cabeça do jovem não é essa, né? Eles então começam a gastar mais do que eles precisam. Numa pesquisa que sempre é revelada, né, diz assim que o brasileiro está gastando mais, está endividado nos cartões de crédito. E boa parte desses brasileiros são jovens. São meninos e meninas que saíram agora da escola e acharam que, porque ficaram de maior e trabalham, são independentes. E acabam aceitando esses convites, que são muito fáceis também dessas empresas que oferecem cartão, principalmente loja de roupa. E aí você vai, não precisa de tantos antecedentes, aí você faz o seu cadastro, recebe o seu cartão e começa a gastar. Começa a gastar, começa a gastar. E quando você menos percebe, você está endividado. Eu falo isso porque eu já passei por essa experiência, tá, gente? Apesar de, sim, parte do meu dinheiro ser investido em curso, em educação, mas tinha outra parte que eu investi em coisas que eu gostava. Entre elas, cinema, DVD e algumas vezes coisas para dentro de casa, tá? Mas essa parte aí de DVD, eu era viciado em DVD. Não podia sair um filme que eu queria comprar o filme original. Nada de pirata, nada de fazer cópia, tinha que ser original. E na época, tá, um filme original era R$ 44, era R$ 54, dependendo do filme, tá? Isso, e detalhe, isso há mais de 10 anos atrás. Era mais ou menos essa linha aí. Aí o que acontece? Mas eu queria ter. Por quê? Porque eu não concordava se eu, assim, né, eu trabalhar e ter um filme pirata. Não, tem que ter um filme original. E com isso eu acabei me endividando também, principalmente em alguns cartões. Aí depois paguei o débito, certo? Me desfiz dos cartões e hoje eu só compro se por um acaso for de necessidade extrema. Se não for, eu nem vejo. Porque uma coisa que seduz muito a gente é justamente a propaganda. E uma propaganda bem feita dá a volta em você, viu? Você gasta, você tá até juntando naquele dinheiro para usar no final do ano, mas a propaganda foi tão bem feita que ela conseguiu ganhar a sua confiança e você acabou gastando com o que não devia. Bom, os papéis de Lucas em uma história real. O texto lido baseia-se em uma história real. A do jovem Lucas Medeiros Bom Jardim, gaúcho de 17 anos, que em 97 viajava para Gramado com amigos quando o carro no qual estava bateu em um ônibus de turismo parado no acostamento. Este acidente sem explicações causou a morte de Lucas. Em 15 de outubro de 97, a mãe dele decidiu doar os pertences do filho, a fim de evitar lembranças que só aumentariam a dor da perda. Em meio aos pertences encontrou um diário, no qual Lucas escrevia poesias, pequenos textos e confissões. Depois de ler o diário, uma tia mostrou os escritores a uma amiga livreira, que por sua vez era amiga de um escritor, Júlio Emílio Braz, a quem pediu que lesse o material. O que começou como favor à amiga resultou no livro Os Papéis de Lucas, que, segundo o autor, Júlio Emílio Braz, nada tem de especial. Trata-se da história de um jovem como qualquer outro, sonhador e com medo do mundo. Talvez seja isso que o torne tão especial. Então aí já deu para perceber que a história de Lucas era verdadeira, né? Que fim trágico foi esse dele ter morrido nesse acidente. Mas para a gente também responder, e quem está com o livro pode acompanhar, e quem não está pode acompanhar com a pergunta, tá? As pessoas que relatam os fatos também participam dos acontecimentos ou apenas relata fatos ocorridos com outras pessoas? No caso desse texto aqui, Lucas é um personagem observador ou um personagem participativo? E aí? Ele apenas narra o que ele viu ou ele narra o que ele viveu? Que ele viveu. Que ele viveu. Então, o que a gente percebe aqui, né, na história de Lucas. Que página é essa, professor? Agora estamos na página 5, tá? No módulo 3. O que a gente percebe aqui na vida de Lucas é que ele relata de coisas do que ele vivenciou. A linguagem empregada é formal ou informal? O que é que vocês acham? Formal ou informal? A linguagem usada no texto aí é uma linguagem mais trabalhada ou uma linguagem mais livre, mais solta? E aí? Bora, gente. Bora, pessoal. Respondam.
Você acha que ele usa uma linguagem mais formal, uma linguagem mais de adulto ou uma linguagem mais de jovem, adolescente? Mais de adolescente, né, professor? Então ele usou uma linguagem mais jovem, né? Tá. Então foi uma linguagem mais informal. Foi isso que Lucas acabou demonstrando pra gente, tá? Tá dando pra ver assim também, gente? Tá dando pra ver? Ou tá pequeno? Qual é a pergunta, Daniel? Ó, aqui tá dando pra ver porque eu saí da tela de exibição maior. Eu quero saber se dá pra vocês verem ou tá pequeno. Dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Ó, vamos lá. Continuando. Ainda sobre essa parte dos papéis de Lucas, né? O texto é um relato que apresenta um aspecto da vida de Lucas. Que aspecto é esse? O que é que a gente percebe nesse relato da vida de Lucas? Justamente fala-se sobre o que? Sobre ele. Que Lucas era um menino que gostava de... Lucas era um menino que gostava de... Pera aí, professor, que eu tô aqui no livro aqui lendo o texto. Lucas era um menino que gostava de economizar. Sim. Não. Lucas não era um menino que gostava de economizar. Lucas era um menino que gostava Que de... eu acabei de. É que, professor, Fale. eu tinha acabado de pegar o livro aqui, que eu pensei que a gente tava no módulo 2. Não. Eu acabei de pegar o módulo 3. Tá certo. Ó, então Lucas era um menino que gostava de gastar. Ele não gostava de economizar. Certo? A ideia de Lucas era passar o dinheiro na mão dele e gastar logo. É tanto que ele ficava pedindo mais ao pai e emprestado ao irmão. Certo? Então ele era um menino consumista, gostava muito de gastar. Esse é um dos aspectos que fala sobre a vida dele. O relato de Lucas apresenta continuidade ou é registrado livremente, sem preocupação com a linearidade dos fatos? Você acha que é registrado de forma livre, ele vai falando o que ele quer, ou ele vai dando continuidade a uma coisa que ele já falou anteriormente? Eu preciso que você sempre responda pelo microfone, tá, gente? Para me ajudar. E aí, pessoal? Como é a pergunta? Eu tava pegando o módulo aqui. Você acha que Lucas, dentro dessa história daí, ele tá dando continuidade a alguma coisa que ele falou antes, ou ele começou a falar de uma forma livre, sem ligar uma coisa a outra? De uma forma livre. Então, ó, o Lucas fala de forma livre, tá certo? Sem se preocupar com o que vem antes, com o que vem depois, tá? Então ele vai falando daquilo que ele está vivenciando no momento. Então ele fala de forma livre. Na quinta questão, com que finalidade esse texto foi produzido? Qual o objetivo desse texto? Conscientizar as pessoas a gastar menos. Conscientizar as pessoas a gastar menos. O que mais? O que aconteceu com o Lucas no final do texto que a gente viu aqui nessa parte da história? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Lucas aqui, gente, que a gente leu? Essa parte aqui todinha, ó. Os papéis de Lucas, uma história real. Bora, pessoal. Responda. Lucas acabou morrendo. Sim. Se uma pessoa, Heitor, ela acabou morrendo e ela tinha tantas coisas ainda para vivenciar, qual é o objetivo de um texto como esse? É falar sobre o quê? Então, ó, nesse sentido, é falar sobre a vida de Lucas, falar dos sentimentos de Lucas. Então, é trazer uma explicação de quem foi Lucas, tá? Para que aquelas pessoas que não conhecessem Lucas pudessem, então, falar dele, saber dele e entender que, como qualquer outro jovem, ele também tinha sonhos, tinha aspirações. Mas, infelizmente, algumas vezes esses sonhos acabam, né? Não porque nós queremos, mas porque, às vezes, situações acontecem
que nos fazem perder parte daquilo que nós gostaríamos de vivenciar, que é a realização de todos os nossos sonhos. E no caso dele aqui, infelizmente, ele se envolveu num acidente no qual ele não teve culpa, tá? Bom, e a que tipo de público textos como esse costumam ser destinados? E aí? Para o público que gasta muito, Pode ser para um público consumista, pode ser para alguém que gostaria de saber como é um pouco que pensa um jovem, um adolescente. O que é que o jovem pensa sobre a questão do dinheiro, dos recursos, a ideia do consumo. E aí por aí mesmo, tá? Então textos como esse são escritos em primeira pessoa, certo? E são vistos como um diário, que é o que a gente viu aqui, né? Então, dentro dessa linha, desse pensamento, então o que Lucas estava narrando aqui era um diário seu. Eram coisas que ele tinha feito durante toda uma vida e foi registrando dia após dia, tanto as coisas positivas, também como as coisas negativas, tá? Bora avançar um pouquinho mais para a gente entender o que é que tem para nós. Bom, Lucas afirma que sua mesada acaba antes de Serginho. Ele deixa claro que isso ocorre, né? Ele deixa claro que isso ocorre, a pergunta. Sim ou não? Por que, que a mesada de Lucas acabava antes do que a do irmão? porque ele gastava muito. Porque gastava. Ele gastava muito com qualquer coisa, gente, ou com coisas específicas, Específicos. né? Então, aí ele deixa claro aí no diário que ele gastava muito sem refletir no que ele estava gastando. Às vezes ele gastava só por ter, e outras vezes não tinha necessidade de ter, mas mesmo assim ele gastava. Então acredito que a mesada de Lucas, tanto quanto de Serginho, era muito boa, para que eles pudessem gastar tudo que eles queriam, né? Bom, então é isso que a gente percebe também nesse texto, certo? Que ele gasta tudo, todo o dinheiro que ele tem com coisas que ele não consegue realmente administrar, e por isso muitas vezes ele fica dependendo do irmão, certo? E da boa vontade do irmão dentro desse contexto. Bom, e aí, como já vimos, um gênero que registra todos os acontecimentos do dia a dia em que você é o autor desse texto é chamado de diário, tá? E existem os diários que são impressos, tem diários que são manuscritos que você vai colocando. Esses que são impressos já são diários de outras pessoas, como nós temos aqui o diário de Anne Frank, tá? Que foi uma menina que viveu os horrores, certo, do Holocausto, lá do nazismo. E aí ela começa a registrar dia após dia as situações que ela estava vivenciando na época em que ela estava se escondendo, tá, para sobreviver. E existe também os blogs, que são tipos de diários, tá, nos quais as pessoas expõem comentários cotidianos, certo, textos literários. Elas podem postar imagens de um lugar que elas estejam, um vídeo, certo? E tudo isso aí relacionado a algo que vai acompanhando o seu dia. Hoje em dia é muito comum, não sei se vocês sempre acompanham, mas todo mundo hoje, né, que tem uma conta na rede social, sempre posta foto de algum local, um pensamento que leu de algum lugar, faz uma repostagem lá, geralmente sempre nos seus stories. E aí qualquer pessoa que tiver acesso a essas informações e tiver essa pessoa também como um amigo em comum, vai ver sempre aquilo que a pessoa está vivenciando, né? Tem amigos meus que, por exemplo, onde quer que eles estejam, eles postam foto do lugar, né? Às vezes estão na praia, aí postam foto só da praia. Às vezes estão lendo um livro, aí sublinham lá onde é que eles estão lendo e aquilo que chama a atenção deles no dia. Então, na maioria das vezes, o que acontece é isso. A gente gosta de registrar tudo o que acontece no nosso dia a dia. Bom, diante da falta de dinheiro, Lucas atribui a culpa, certo, dessa má administração a quem? Quem é o culpado pela falta de uma boa administração de Lucas? Bora, pessoal, bora. Quem é o responsável para que ele gaste tanto o dinheiro que ele tem?
Ei, professor, Oi. eu não sei se eu vou falar tá certo aqui, mas eu vou falar aqui. Eu acho que o que atribuiu ele a ficar com falta de dinheiro foi ele mesmo. Foi porque ele queria gastar com coisas assim que ele já pensou em querer comprar. Certo. Mas aí a gente percebe que ele não admite essa culpa. Ele diz que o responsável, na verdade, o culpado por ele gastar todo o dinheiro dele é o quê? Ou são o quê? No texto ele fala, né? São os apelos da mídia. Ele diz que os apelos, as propagandas são tão grandes, certo? Que acabam convencendo ele a gastar o dinheiro que ele queria poupar. Então ele acaba comprando coisas sem necessidade. Então a culpa que ele coloca aí, viu, Heitor? É a mídia. Ele diz que a mídia é a culpada, né? Que ela é responsável por isso, ela é responsável por aquilo, tá? Então essa é a grande dificuldade que nosso querido Lucas aí tem de administrar, certo, o seu dinheiro e de certa forma de entender que ele precisa também resistir aos apelos, certo, do marketing. Gente, tem palavras mágicas quando a gente entra num determinado lugar que parece que deixam a gente hipnotizado. Entre elas é aproveite, queima, promoção, certo? Liquidação. Sábado agora eu estive no shopping, aí encontrei até alguns alunos do colégio lá no shopping e lá em algumas lojas tinha o nome lá, liquidação. A minha esposa não resistiu e entrou na loja para ver. E realmente tem alguns preços que estavam até valendo a pena. Enquanto outros permaneceram do mesmo jeito, certo? Só que não quer dizer que o nome liquidação, que todos os produtos vão estar com um valor mais acessível. Não. Isso aí vai depender também da sua necessidade. Se for interessante você comprar, você vai e compra. No caso de Lucas, tudo para ele era necessidade. Então ele sempre queria ter. E isso era o que mais dificultava, certo? A compreensão dele para entender que tem coisas na vida que ele precisa aprender a poupar. Bom, o autor também expõe a sua relação com a mesada e comenta as suas atitudes consumistas. No fim do relato, ele chega a qual conclusão? O que é que Lucas então concluiu com relação a ele ser uma pessoa consumista? Ele estava satisfeito com a mesada que ele ganhava do pai? Eu acho que não, professor. Não. E o que é que ele queria fazer? O que foi que ele concluiu? O que é que ele queria fazer depois? Já que ele não estava satisfeito com a mesada do pai. Ele queria criar sua própria mesada. Sua própria mesada ou seu próprio dinheiro, né? Foi isso mesmo. Então assim, ele não estava satisfeito com a mesada do pai e queria agora ganhar a sua independência financeira. Ele não queria mais depender do pai. E isso é só possível por meio de um emprego. E foi o que eu tinha falado a vocês sobre os jovens, tá? Antes da gente começar a refletir aqui. Bom, e agora só para a gente conversar e a gente trocar uma ideia. Ao contrário de Lucas, muitos jovens têm necessidade de trabalhar para, por exemplo, auxiliar na renda familiar. Você conhece alguém nessa situação? Você conhece algum adolescente, algum jovem que está perto do seu ciclo de amizade, que trabalha hoje para ajudar a família? Conhece? Sim. Então não é incomum não, tá, gente? É sempre hoje comum. Tanto aqueles que trabalham para ajudar a família, como aqueles que trabalham, como o Lucas aqui estava sonhando, para ter a sua independência financeira. O que teria motivado então Lucas a escrever um diário? Por que uma pessoa escreve um diário? Diz aí, Alan, tu que está falando muito hoje. Por que você escreveria um diário, Alan? Relatar os acontecidos Que acontecidos? que passa no dia a dia. Que acontecem no dia a dia. Então, você escreveria um diário para relatar alguns acontecimentos vividos por você. É isso? Tá, então a gente registra no diário acontecimentos só positivos, Positivos e negativos. negativos também. Tem gente que, por exemplo, perde o avô, perde alguém, não sei o que, perde o emprego, tá? Muda de colégio, os pais se separam, aí coloca lá no diário, que é um momento negativo da vida da pessoa, tá certo? Então, o diário é um espaço em que você vai poder desabafar.
é o divã do psicólogo, tá? Só que agora de forma escrita. E a terceira parte aí, ó, comenta a postura de Lucas diante dos fatos, dos seus gastos e de sua relação com o consumo. Ou seja, Lucas, a gente já percebeu que era um menino que não tinha limites com relação àquilo que ele gastava, tá? Se ele sentisse necessidade de comprar, ele ia. E no final ele percebia que o dinheiro dele sempre acabava mais cedo, enquanto do irmão dele, Serginho, sempre tinha, tá? Então hoje, infelizmente, como eu falei, né, os apelos da mídia, assim, que era o que mais Lucas reclamava, tem levado muitos jovens a viver uma vida realmente assim escrava dessas situações, ao ponto que ele não consegue se libertar. E aí faz-se necessário a gente refletir, tá, gente? Para não comprar nada do que nós não venhamos a usar. Para vocês terem ideia, eu tenho camisas, tenho roupa que eu comprei ano passado, né? Quando era possível sair às ruas e às lojas sem medo de nada, que ainda eu não usei. Aí você assim, poxa, por que o senhor não usou? Se eu pudesse lhe responder, eu não usei porque ainda não vi ocasião para usar. E tem camisas mais antigas do que essa. Eu tinha camisa no meu guarda-roupa que estava há 3 anos que eu tinha comprado e nunca tinha usado. Ainda estava com a etiqueta. Ah, mas é que o senhor não gosta de usar? Não, eu gosto de usar roupa assim. Só que assim, não via necessidade de usar aquela roupa naquele momento. Então, infelizmente, muitos jovens acabam comprando coisas sem necessidade. Trocam de roupa, usa uma camisa, uma calça 2, 5, 4 vezes. Aí depois não quer mais, tem que comprar uma nova, outra, porque lançou uma nova na moda e você tem que ir comprar para ficar igual, para ficar padronizado. Quando na verdade isso não é tão necessário, tá? Isso é só uma prisão. Bom, vamos agora discutir algumas ideias e construir alguns valores. Lucas faz a seguinte afirmação: sou uma vítima da mídia, presa fácil dessa sociedade consumista. Qualquer marketing mais esperto me leva no bico. O mundo enche meus olhos com coisas demais. Eu gosto de ter, preciso ter. Todo mundo tem, quer ter. Afinal, são todos apelos da mídia, martelando nossa cabeça, criando necessidades. Em que consiste, certo, as necessidades que a mídia cria para as pessoas e de que forma isso acontece? Por exemplo, hoje em dia, tá, a gente sempre percebe que, por exemplo, sempre surge um celular mais inovado do que o outro, né? Com recursos mais inovadores do que outros. Então você olha para o seu celular antigo e olha para esse novo que faz o que o seu celular não faz, aquela necessidade através daquela propaganda acaba convencendo você a comprar uma coisa que você não tem necessidade. Tem gente que, por exemplo, compra aparelhos domésticos para ajudar dentro de casa, certo? Como eu já vi muitas vezes, a pessoa compra lá uma frigideira boa porque é antiaderente, que ela não agarra nada, só que a pessoa nem cozinha. Então para que ela vai comprar se ela não vai fazer um bom uso? Justamente só para ter acúmulo e dizer que tem, ou então que comprou e está na moda. A pessoa faz questão muitas vezes de compartilhar que comprou, mas não utiliza. E aí é o mais agravante. É possível resistir aos apelos publicitários? Sim ou não? É possível resistir aos apelos publicitários? Sim ou não? Sim. Sim. Principalmente quando você é pobre, né? Não tem dinheiro mesmo, é que você resiste mesmo. Mas se você tiver dinheiro, aí você não resiste não, meu filho. Você é seduzido mesmo, tá? Olha quem quer que diga de forma diferente, mas você aparece mesmo assim, ó, seduzido, como se fosse naquele desenho animado, certo? Sendo atraído por aquela fumacinha. Segundo Lucas, seu pai não quer que ele trabalhe, mas que se dedique exclusivamente aos estudos. No entanto, o menino deseja trabalhar, a fim de ter o próprio dinheiro e poder gastar. Deixa eu ver quem chegou aqui. E poder gastar, certo? E poder gastar. Diferente de Lucas, muitos jovens precisam trabalhar para ajudar na renda da família. Diante desse contexto, qual atitude Lucas deveria ter? O que é que Lucas deveria ter em termos de atitude, diferente de outros jovens que precisam trabalhar para ajudar na família? E aí? Qual seria a atitude que Lucas deveria ter? Economizar o dinheiro e só gastar quando for extremamente necessário. Sim. E outra coisa, né? O pai dele dava esse dinheiro. Boa parte desses jovens que trabalham para ajudar na renda da família, eles não ganham dinheiro do pai nem da mãe.
Então, Lucas também deveria valorizar o que ele tem, né? E somente realmente se dedicar aos estudos, já que os pais tinham condições naquele momento para fazer isso. Vocês, neste momento, são privilegiados pelo fato de que você tem seu pai ou sua mãe investindo na sua vida e querendo que você estude. Amanhã, quando você não tiver mais condições de ter o seu pai e sua mãe, aí sim você vai ter que lutar, certo? Então, se hoje eles se esforçam para que você possa ter um estudo de qualidade, estude, se esforce, se empenhe, para que você possa dar o seu melhor nos seus estudos, certo? Bom, comente com seus colegas o posicionamento do pai de Lucas no sentido de querer que o filho apenas estude. Você acha que o pai dele estava certo em querer apenas que ele estudasse? Sim ou não? Será que o pai de Lucas estava errado em querer que ele só estudasse, gente? Eu acho que ele estava certo, professor. Com certeza, né? Quando o nosso pai ou nossa mãe investem para que possamos estar estudando, tá? É porque eles querem que nós possamos estar nos qualificando. Ou melhor, nos preparando para enfrentar o mercado de trabalho, gente, que é muito competitivo, tá certo? Às vezes você tem um amigo de infância, tá certo? Mas que ele, naquele ambiente de trabalho, ele se torna seu adversário, ele se torna seu rival. Então, por isso que é importante aproveitar essa oportunidade que o pai ou a mãe concede a você com o esforço que ele faz, tá? Então, para que você esteja se capacitando, fique melhor preparado para o mercado de trabalho. Atualmente, muitos pais procuram resolver conflito com os filhos oferecendo-lhes prêmios, consolos materiais. Ao brigar com o pai, Lucas diz que para finalizar a discussão, ganhava alguns trocados a mais na mesada. Que valores os pais transmitem aos filhos com atitudes como essas? Você acha que quando o pai chama a atenção de um filho e acaba convencendo o filho, certo, com o dinheiro, ele está fazendo certo ou ele está fazendo errado? Me digam aí. Bora, pessoal. O pai tentando convencer o filho com o dinheiro, ele está agindo de forma correta ou de forma errada? Hein? Você acha que seu pai erra com você quando alguma coisa que acontece entre vocês, ele compensa você com um brinquedo, com um jogo, alguma coisa assim? Ou ele tá certo? Você tem que reconhecer que você também erra. Ele tá certo. Você acha, Todo mundo erra. Alan, tu acha certo o pai ou a mãe tentarem se desculpar com o filho com o brinquedo? Não. Não, né? Pai e mãe também erram, viu, gente? Vocês, quando forem pais e mães, vocês também vão errar, tá? Mas nunca ganhe seu filho com outras coisas, não. Muitas vezes o que o filho quer é a atenção do pai, tá? Isso é insubstituível. Ainda falando sobre esse assunto, que tempo verbal predomina no texto? Ou seja, o texto ele é falado no presente, no passado e no futuro. Quando o Lucas se expressa, ele está se expressando no presente, no passado ou no futuro? No passado. Não, no presente. São fatos que acontecem com ele agora. Ele está falando, né? Quando eu pego dinheiro, eu gasto. Então, assim, ó, tudo no presente, certo? Depois ele está compartilhando coisas que aconteceram no momento da fala. Uma das características do diário é apresentar termos que fazem referência ao autor do texto. Identifique esses termos e classifique-os morfologicamente. Então, ó, como é que lá no texto, tá certo? A gente encontra fragmentos de que o autor do texto está falando dele mesmo, tá? Na primeira pessoa. Você achou alguma palavra aí? Ó, para ajudar vocês, a gente vai voltar aqui, ó. Tá? Nesse texto aqui, tem alguma palavra ou expressão que indique que o autor está falando dele mesmo? Tem aí no primeiro parágrafo, tem alguma? Meu.
Isso. Ó. Então essa palavra aqui, ó, meu, tá? Que aparece aqui e aparece aqui mais uma vez, indica, certo, que o narrador está falando dele mesmo. Aqui mais uma vez aparece meu, tá certo? Aqui aparece, ó, eu. Então todas essas expressões indicam que o caso personagem, que também é narrador, está falando em primeira pessoa. E como é que a gente classifica essas palavras em morfologicamente? Meu e eu são o que? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral é o que? Meu e eu são o que? São, bora, são Ana Clara, Substantivo. são Jadiane, são meu e eu. São o quê? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção. Substantivo. Substantivo, não. Meu e eu. Substantivo, nunca. Pronomes. Pronomes pessoais, tá certo? E pronomes possessivos. Eu é pronome pessoal e meu é pronome possessivo. São pronomes, tá certo? Então aí, ó, minha gente, acordem, tá? Já esqueceram muita coisa, viu? Tá difícil. Ainda tô dormindo. Acordem. Ó, em estou ficando de saco cheio da mesada, quero ganhar o meu, certo? Que é uma palavra está implícita, certo? Qual palavra não apareceu aqui nessa expressão? Estou ficando de saco cheio da mesada, quero ganhar o meu. O que é que ele quer ganhar aqui? Qual o meu ele quer ganhar? Hein, gente? Qual o meu ele quer ganhar aí? Ele quer ganhar o dinheiro dele? O Isso, dinheiro ele quer próprio. ganhar o dinheiro dele, muito bem. Você acha que não aparecer expresso aí, escrito, a palavra dinheiro, prejudicou o entendimento do texto? Ou não? Deu para entender direitinho? Deu pra entender. Deu para entender. Então, às vezes, a omissão de uma palavra não prejudica em nada aquilo que há de se falar no texto, tá certo? Bora avançar. Lucas diz que é uma pessoa presa fácil dessa sociedade consumista. A expressão em destaque, presa fácil, é empregada com sentido conotativo, no sentido figurado, ou denotativo, no sentido real. E o que é que ela significa? Você acha que essa expressão, presa fácil, ele usou no sentido figurado ou no sentido real? Eu acho que era sentido real, professor, porque ele muitas vezes quando ele via um marketing, ele era muito seduzido e gastava muito. Certo, mas nesse caso aí, viu, Heitor? Se ele fosse uma presa fácil, então um animal poderia matá-lo. Aí é no sentido figurado, tá certo? É no sentido conotativo. E o que é que significa? Significa que ele é uma pessoa facilmente influenciável pela mídia. Então tudo que ele vê na mídia é algo que pode manipular ele, tá? Então é no sentido conotativo, ok? Mas obrigado pela sua participação. Bom, Faz uma pergunta pra cada, ninguém tá respondendo, só tá eu e tô falando. vou fazer isso aí também. Ó, mas aí tá aberto para todo mundo, tá? E aí, quem tá participando, eu tô observando também. Bom, releia essas duas frases e agora sublinhe, tá? Com os colegas, o que essas expressões figuradas significam. O mundo enche meus olhos com coisas demais. Qual expressão aí indica uma expressão figurada? Nesse caso aqui, é enche os meus olhos. E o que é que significa encher meus olhos? Enche de lágrimas. Não. O mundo enche meus olhos. Quer dizer que faz o quê? Chama a minha atenção. Muito bem. E afinal são tantos apelos na mídia martelando nossa cabeça. Qual outra expressão aí está no sentido figurado? Que não é sentido real, que acontece de fato. Martelando nossa cabeça. Isso, martelando nossa cabeça. Então essa expressão também aqui está sublinhada. E o que é que ela significa?
martelar na nossa cabeça. É uma coisa que é... A gente fica pensando naquele anúncio. que é uma coisa que é o quê? Repetitiva ou insistente. Então fica martelando uma coisa que fica insistindo, né? Uma coisa insistente. É isso aí, muito bem. Bom, nessa tirinha aqui, com o nosso amigo Calvin, tá? Vamos ler um pouquinho para responder as questões que virão. Gostaria de ter uma roupa de marca. Uma boa roupa de marca é indispensável hoje em dia. Ela transmite a seguinte mensagem: minha identidade está tão ligada ao que eu consumo que eu pago ao fabricante para anunciar seus produtos. Admite isso. Claro, é a forma mais moderna de expressar a individualidade. Então aqui Calvin está fazendo uma reflexão sobre a questão do apelo, tá, do marketing que traz na vida dos jovens para que eles consumam cada vez mais coisas sem necessidade. O trecho do Diário de Lucas e a tirinha de Calvin tratam do mesmo assunto, sim ou não? Falam sobre a mesma coisa ou só falam de coisas diferentes? E aí? Sim. Sim. Falam sobre o quê? Sobre o consumismo. O quanto hoje o jovem tem se tornado consumista, né? E muitas vezes sem necessidade. Observe os verbos destacados. O mundo enche meus olhos com coisas demais, eu gosto de ter, preciso ter, todo mundo tem que ter. Gostaria de ter uma roupa de marca. Que efeito de sentido o uso desses verbos transmite nos textos? Tá? Quero ter, dá ideia de quê? De ter, dá ideia de? Ele quer alguma coisa. Dá ideia de quê? Quem tem é, quem tem é, quem não tem não é. Dá ideia de? Possessão. Possessão, de posse. Não dá ideia de posse. Ter dá ideia de posse. Infelizmente, hoje, muitos não refletem, mas os apelos que a mídia traz, né, é justamente esse. É de levar a você a essa ideia de que se você tiver, você é. Se você não tiver, você não é. Tá? Quando na verdade a gente pode se libertar disso daí. Tanto no trecho do diário quanto na tirinha fazem referência ao marketing. No entanto, a forma como os personagens se referem a ele é diferente. Explique como cada um deles aborda. Como é que Calvin aborda o marketing? Então, Calvin aborda o marketing, certo? De forma que, para se tornar moderno, para ser moderno, você tem que estar usando uma roupa de marca. Lucas fala do marketing de forma apelativa, dizendo que lá no diário, né, toda vez que ele vê sempre um marketing, sempre vê uma propaganda, tá certo? Ele acaba sendo atraído, comprando coisas sem necessidade. Então essas são as duas formas que tanto a tirinha quanto o diário trouxeram para nós, tá? E infelizmente acabamos sendo vítimas desse consumo desenfreado. Relê agora o trecho também 4 dessa parte aqui, tá? E aponte o quadrinho da tirinha de Calvin com o qual ele mais se relaciona. Há coisas que eu compro por comprar e outras porque acho que vão ficar legais em mim ou tem tudo a ver comigo. Muitas vezes nem preciso. Você acha que essa parte daqui, dessa expressão do diário, combina com o quadrinho 1, 2, 3 ou 4? Qual é o momento em que Calvin, aí na tirinha, certo, fala que ter é algo que ele não pode deixar de lado? Ele precisa ter. É o quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3 ou quadrinho 4? Quadrinho 2. Isso. Então, o quadrinho 2 é a marcação aqui correta. Então, é esse que combina mais com o que foi colocado no diário. Certo? Muito bem. Vamos agora passar para os textos finais. E depois eu abrir para que vocês compartilhem, certo? Como a gente tinha combinado, alguns colocaram lá no grupo, outros não mencionaram nada, tá certo? Sobre a questão do uso positivo e negativo da tecnologia. Como assistimos na aula passada ao filme Eu, Robô, que vocês disseram que estavam atentos, aí a gente depois compartilha isso também, tá? Bullying, comportamento intimidador, é modo de conseguir status entre colegas.
De acordo com dados de pesquisas, aproximadamente 15% das crianças em ambiente escolar são vítimas, o que se pode levar a depressão, ansiedade, sentimento de solidão e outros transtornos mentais. O bullying é comum nas escolas de todo o mundo. De acordo com os dados de pesquisas europeias, aproximadamente 15% das crianças em ambiente escolar são vítimas da ação, o que pode levar a depressão, ansiedade, sentimento de solidão e outros transtornos mentais que surgem como respostas negativas à situação. Por que aqueles que cometem bullying optam por agir de forma tão negativa? De acordo com um estudo holandês, a maioria dos atos de bullying é motivada pela tentativa do bullies, aqueles que cometem um bullying, de elevar seu status dentro do ambiente escolar ou dos círculos sociais, ou seja, ser foco de admiração e afeto de seus parentes. Os dados vieram de uma pesquisa longitudinal de longa duração, feita com indivíduos revisitados diversas vezes durante a duração dessa pesquisa. A coleta de dados foi feita por mais de 500 crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 12 anos. Com base nesses dados, os pesquisadores indicaram que os bullies, palavra que não tem uma tradução exata no português, escolhem a dominação de suas vítimas como de chegar a um status elevado dentro da escola. Ou seja, ele está dizendo aqui que quanto mais a pessoa pratica o bullying, mais ela está se destacando na escola. Mas ao mesmo tempo, os bullies esperam reduzir suas chances de acabar também como vítimas, tomando partido dos mais fortes e atacando aqueles menos preparados para responder à intimidação. Grupo é a avalista do comportamento. De certo modo, os bullies procuram se manter cercados por pessoas com as quais eles têm uma relação afetiva, ou os quais exercem algum tipo de controle, e os ataques a outros de fora do grupo funcionam como um modo de garantir seu lugar em um círculo de amizades. É melhor ficar do lado dos valentões do que do lado das vítimas. Na cabeça das crianças, é uma forma de solucionar o problema e não ser intimidada, explica Cleo Fante, pedagoga e historiadora, autora do livro Bullying Escolar, Perguntas e Respostas, publicação da editora Arte Média. Desse modo, esses indivíduos vão ganhando espaço e ficando mais cruéis para manter sua posição social dentro daquele grupo. Outra observação da pesquisadora é que quanto mais jovens, pior a incidência de bullying. Quando vão chegando à adolescência, essa atitude pode se inverter. O grupo pode não aceitar mais esse tipo de relação violenta e o bullying pode ser isolado pelos próprios companheiros, explica Cleo. Evasão e comportamento de risco. Nesse caso, muitas vezes o bullying começa a ter comportamentos agressivos e de risco fora do ambiente escolar. Esse comportamento, que tem muitas vezes a ver com a cultura familiar, mas outros comportamentos de risco, incluindo aí o consumo de drogas, aponta a pesquisadora. Nesse ponto, é possível que os indivíduos violentos optem pela evasão escolar, pois deixam de ter o controle da situação, se sentem excluídos e procuram deixar a escola em segundo plano. Tá? Então aqui ele fala que alguns que não conseguem mais conviver com bullying acabam saindo da escola. E outros modos de direcionar a agressividade ou de ser o foco da atenção. O ideal é que as escolas possam identificar esses indivíduos prematuramente, desenvolver ações que demonstrem que a popularidade pode ser alcançada de outros modos. Se a escola mostra para esse indivíduo que o esporte, o teatro e ao mesmo tempo é uma posição de liderança em um grêmio de estudantes, certo? Pode ser um modo de se destacar positivamente, é muito provável que esse indivíduo foque nesse tipo de atividade e deixe de lado as atitudes violentas. Explica, deixa eu ver quem chegou agora. Explica a pesquisadora que participa da campanha global Aprender Sem Medo, desenvolvido pela ONG Plan e que coletou dados de mais de 5.000 crianças no Brasil sobre o tema. O bullying é um comportamento aprendido e tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Basta indicar que há opções para que os bullies saibam que não existe mais uma maneira de conquistar uma posição de respeito. Finaliza. Então aqui o texto fala sobre uma coisa que todos nós já conhecemos, né? E algumas vezes já fomos vítimas também. Aqui entre vocês, alguém já foi vítima de bullying? Não precisa dizer quem já praticou, mas se já foi vítima de bullying. Sim ou não?
E aí, gente? Eu nunca fui, não. Mas semana retrasada, a minha cunhada, a namorada do meu irmão, ela sofreu racismo, né, no ônibus. Eu não sei se é igual racismo com bullying, mas pelo fato dela ser morena. Dependendo do caso, se for uma coisa insistente, tá? Aí pode ser bullying. Mas se for um negócio assim de menosprezar ela porque ela era negra, ou tinha pele escura, aí pode ser só racismo. Isso. Aí eu só sei que foi para até na delegacia. Muito bem. E ela tem que fazer isso mesmo para procurar os direitos dela, tá? Bom, o bullying, gente, é algo que a gente já sabe, tem que combater, tá? Mas só que em outras épocas era uma coisa muito natural. Na minha época mesmo, a gente praticava bullying, sofria bullying, não sabia que era bullying. Por quê? Era uma coisa normal de criança. Se abusar, perturbar com o outro, para falar do cabelo, falar da altura, falar do peso. Então era uma coisa muito natural. Hoje em dia, você fazer isso já é caracterizado como uma coisa muito negativa. Aí a gente só precisa refletir. Até que ponto aquilo que eu falo realmente não está incomodando o outro. E até que ponto aquilo que o outro fala também não me incomoda. Porque tem gente que não liga. Já tem gente que se incomoda. E aí acontece que quem se incomoda vai sofrer mais. E quem não se incomoda vai ficar tirando onda. É infelizmente o que acontece. Certo? Bom, agora respondendo essas questões. O título de um texto normalmente indica o assunto que será abordado. Isso ocorre na reportagem? Sim ou não? Aquele título ali que a gente já começou lendo. Já diz do que é que vai ser tratado o texto? Sim ou não? Sim, né? Tá falando sobre bullying. E aí vai falando justamente sobre de onde vem o bullying, a origem do bullying, pra gente também aprender como combater o bullying. E que infelizmente é algo que a gente ainda tá sofrendo com isso, né? Porque nem todo mundo, certo, tem coragem de admitir que pratica ou também de que sofre. A reportagem discute o bullying, assunto polêmico e relacionado ao comportamento de crianças e de adolescentes. Em que consiste tal comportamento? O que é o bullying? Como é que você poderia definir o bullying? Como é que você poderia definir o bullying? Eu definiria como uma ação que é uma pessoa que julga o jeito da outra pessoa de ser. É uma forma. Eu acho. Muito bem. Mais alguém? Ana Clara. Raoni que chegou agora. Como é que você definiria o bullying? Então, ó, o bullying, tá certo? Ele é um assédio que ele pode ser moral ou físico, tá? Praticado entre crianças ou adolescentes, principalmente na escola, tá? Na rua não é tanto não, mas acontece. Mas na escola, o ambiente escolar é o ambiente onde mais favorece. Por quê? Porque é um ambiente onde as crianças vão passar mais parte do tempo. Então isso aí pode ocasionar isso, tá? Surgimento de bullying, implicâncias e outras coisas mais. Então o bullying é um tipo de assédio, né? Que esse assédio vai tentar menosprezar o outro de forma psicológica, às vezes também de forma física, que é o pior. O autor faz o seguinte questionamento: por que aqueles que cometem bullying, palavra que não tem uma tradução exata no português, optam por agir dessa forma tão negativa? Por que eles fazem isso? Com que intenção ele lança esse questionamento? Por que ele pergunta sobre isso? Qual a intenção dele? Quem é que poderia ter uma ideia? Com essa pergunta aqui, o que é que ele quer fazer com o leitor? Ele quer fazer o quê? Aquilo que a gente geralmente fala, né? Chamar a atenção de quem? Bora, gente. Até aqui vocês estão devagar hoje demais, viu? Chamar a atenção das pessoas. Pera aí, tá rapidinho. Bom, a intenção é justamente... Cadê? Onde é que foi que a gente tava aqui?
A intenção justamente é chamar a atenção do leitor, né, para que o leitor participe do tema abordado, porque é uma forma de que todos possam participar daquilo que está sendo colocado no texto, né? E o bullying, gente, por mais que a gente conheça, tenha combatido, ainda é muito praticado, tá certo? E muitas vezes a gente pratica sem saber que está praticando bullying. Bom, o questionamento é respondido ao longo do texto, ou seja, esse questionamento, por que as pessoas praticam bullying, é respondido ao longo do texto. O que é que vocês acham? Bora, gente, não deixa sozinho não, fala aí alguma coisa. Eu acho que no texto tem, professor. Tem o quê? Tem explicando por que que as pessoas fazem bullying. E o que é que você poderia dizer sobre isso? Bom, eu acho que são causas alternativas que vêm para as pessoas fazerem um bullying. Mas se eu fosse dar uma sugestão, eu diria que é a forma qual a pessoa foi criada, como assim? Se o pai é uma pessoa difícil. Violenta, né? Sim, exatamente. Entendi. Então, ó, durante todo o texto, esse assunto é bastante discutido, é bem argumentado e acaba muitas vezes, certo, fazendo com que a pessoa que está praticando, ela externe algo que ela também está sofrendo, vivendo. Dizem que quem pratica é porque já sofreu. E aí no texto ele fala, né, que alguns praticam para se destacar e outros para não se sentir isolados. Então é uma das formas também que o estudo apresenta. Para explicar o comportamento das pessoas que cometem bullying, o autor mencionou um estudo realizado na Holanda. Em que consiste esse estudo? E aí, como eu sei que vocês não vão ter condições de responder, ele consiste justamente na coleta de dados com mais de 500 crianças e adolescentes com idade de 9 a 12 anos, tá certo? Para analisar por que o bullying ele surge no ambiente escolar. Então essa pesquisa apontou que quem pratica bullying pratica porque justamente quer se destacar ou quer ser aceito, tá certo? Mas necessariamente a gente não precisa nem praticar, nem sofrer o bullying para se sentir aceito, tá? Infelizmente acontece isso. Outros mais novos, tá certo? Acabam querendo se enquadrar num grupo. E geralmente o grupo que mais se destaca, aquele grupo que as pessoas infelizmente acham admiração, é o grupo das pessoas que fazem coisa errada, tá certo? E não é desse jeito, tá? Gente, tá todo mundo me ouvindo aqui? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, bem pessoal, tá? Do que a gente viveu. Eu vivi enquanto professor. Eu fui trabalhar numa escola que sempre, todo ano, como vocês sabem, sempre tem alunos novatos, né? E a gente percebe quando a gente vai fazer a chamada, então quando a gente percebe os rostinhos novos no colégio. Nessa escola, uma menina de 12 anos, ela era 12 não, ela tinha 11 anos. Ela era aluna novata, tá, na escola. E ela inventou de fazer parte de um grupo barra pesada que era da escola. Do grupo do pessoal que gostava de arriar, tirar onda, não queria nada com nada, não tinha responsabilidade. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que fizeram um vídeo gravando, certo? Essa menina fazendo sexo oral. E divulgaram para a escola toda. E assim, o mais surpreendente foi que a menina não ficou constrangida não. A mãe dela ficou constrangida, mas ela não. E ela simplesmente respondeu para a mãe. Disse que a boca era dela, ela fazia o que ela quisesse. A menina de 11 anos. A gente tá nessa polêmica aí, tá? Que ainda tá repercutindo, com a menina que aos 10 anos foi estuprada pelo tio, engravidou e com 6 meses de vida tiraram a criança da barriga dela. Então muitas vezes a gente percebe atitudes que alguns adolescentes são levados a ter, que muitas vezes não parte dele, mas parte por influência de outras pessoas. E é isso que a gente tem que estar atento, gente, e principalmente refletindo. E nesse estudo aí demonstrou que essas crianças que sofrem bullying de pessoas, de outras crianças que querem se destacar, que querem se sentir aceitas. Então foi isso que esse estudo revelou, tá certo? Bom, vamos agora fazer uma relação desses blocos aí, 1, 2, 3 e 4, com essas perguntas aqui, tá certo?
Apresenta possíveis comportamentos que os bullies podem manifestar caso deixem de ser aceitos por seu grupo. Tá? O que é que você acha? Que é 1, 2, 3 ou 4? Pode chutar um número aí. Vai, Alan, chuta um número. 4. 4. Isso aqui é o terceiro bloco. Tá? Já saiu 3, já não fala mais. Destaca ações que a escola pode desenvolver para mudar o comportamento dos bullies. Heitor, Quarto. é o quarto, muito bem. Porque aqui dá aquela ideia de conclusão. Apresenta uma explicação sobre o comportamento dos bullies. Quem é que pode chutar esse daí? 1 ou 2? Eita. 1. E outro é 2, né? Já que vocês não vão falar mesmo. 2. Bom, empregou-se um argumento de uma autoridade para explicar e comprovar o comportamento dos bullies. De que autoridade se trata? Veja aí no texto. Qual foi o profissional que está no texto aqui que fala? Cleo Fante. Ela é o quê? Bora, gente. Tem que ficar aguardando, chamando vocês para participar da aula aí. Vocês não estão participando Ele nada pra mim, era, não. Diga. ele era psicólogo? Não, ela. Cleo Fante. Ela. Ela era pedagoga e historiadora. Tá certo? Explique por meio de argumentos de uma autoridade no assunto. Porque o argumento da autoridade no assunto é importante. Por que é importante? Porque alguém, certo, que tem certa autoridade em determinados assuntos é importante num texto como esse. Porque quando você coloca a fala de um especialista, você traz credibilidade, dá mais autenticidade, dá mais veracidade ao que você está falando. Não vai ficar só a sua fala, né? Eu acho, eu penso, não. Mas de acordo com fulano, segundo ciclano, aí você dá mais veracidade, dá mais credibilidade. Se você for fazer uma redação e souber de alguém, né, que trabalha em algum texto, e aí você tem o nome dessa pessoa, você pode citar essa pessoa, porque aí vai dar mais credibilidade no seu argumento. De acordo com Cleofante, esse comportamento é frequente em indivíduos mais novos que ainda não chegaram à adolescência. Por que isso acontece com indivíduos nessa fase da vida? Por quê? O que é que uma criança que ainda não é adolescente começa a praticar bullying? Por quê? Porque ela está sofrendo o quê? Hein, gente? Olha, professor, é porque é o seguinte, eu acho que é muito fácil isso ocorrer na adolescência, porque muitas crianças não sabem que isso pode acabar prejudicando a pessoa que sofre bullying. Certo. Mas por que meninos que ainda não são adolescentes começam a praticar bullying? Aí na pesquisa ela coloca, né? Ela diz uma palavra. Porque eles acabam sofrendo influências de outras pessoas, certo? Como você colocou. Às vezes o ambiente familiar em casa é violento. E aí a criança não tem como externar o que está acontecendo, aí ela pratica em atos. E esses atos são justamente contra o outro, que é mais fraco. Por quê? Porque ele se sente fraco. Tá? Aí por ele se sentir fraco, ele não admite que existam outras pessoas fracas. Então isso acontece aí, por conta dessas influências. Considerando as informações do texto, por que na adolescência o comportamento das pessoas tende a ser diferente? Por que as pessoas têm um comportamento diferente na adolescência? Porque, vê, ó, a maior parte do bullying é praticado
certo? Nessa faixa etária da criança, né? E aí a pergunta é, por que quando a criança chega a se tornar adolescente, tá? Esses comportamentos mudam? Por quê? Bora, pessoal. Podem falar sem empurrar ninguém, tá? Porque, ó, eles vão amadurecendo. Então, com o amadurecimento, eles vão mudando também o comportamento deles, tá? Eita, que vocês hoje estão ruins demais, viu? Bora, pra fechar aqui, ó, encerrar. As pessoas que praticam bullying agem motivadas por alguns fatores. Explique o que motiva crianças e adolescentes a agir dessa forma. Por que hoje uma criança pratica bullying com a outra? Por causa da influência. Sim, por causa da influência. Por causa do que mais? Ela é influenciada, mas ela quer fazer o quê? No meio das outras. Ela quer se destacar. Ela quer se destacar. Então, muitas vezes é para se destacar, tá? Ó, o autor destaca qual deve ser o papel da escola mediante situações de bullying. Além dela, quem poderia colaborar para diminuir a ocorrência do bullying, tá? Além da escola, quem é que pode ajudar para diminuir o bullying? É a família, os pais e os próprios alunos, tá? Isso pode ajudar justamente diminuindo essa incidência de bullying tão alta, tá certo? É isso que tem que acontecer. O bullying é um comportamento aprendido e por isso pode ser desaprendido. Explique essa afirmação. Você acha que alguém pode deixar de ser ruim? Sim. Ou uma pessoa que é ruim tem que morrer ruim? Eu acho que as pessoas ruins podem mudar. Então, ó, através do quê? Opções, né? Todo mundo trabalhando em conjunto vai fazendo com que a criança que ela seja o algoz do bullying, ela possa ser trabalhada também. Verificar o porquê desse comportamento da criança, tá? E ajudá-la a canalizar essa raiva para outras áreas, né? Como o esporte, o teatro e outras formas de arte aí. Então é isso que o texto trabalha, tá? Para a gente entender melhor esse funcionamento. Bom, mas agora eu gostaria de trabalhar com vocês justamente algo que a gente viu na semana passada e não concluiu, que foi a parte, certo, no qual vocês colaboravam dizendo quais são os benefícios e os malefícios do uso constante da tecnologia. E aí, quem poderia aqui falar primeiro? Quais são os benefícios da tecnologia? A tecnologia torna a vida da pessoa mais fácil. Em quais sentidos? Bom, digamos que... Deixa eu ver. Digamos assim, é um exemplo. Antigamente, as pessoas, para buscar informações sobre determinados assuntos, elas tinham que procurar na biblioteca. Hoje em dia, com o Google no celular, os alunos podem pesquisar e achar facilmente as respostas. Muito bem. E com relação à comunicação com o outro, melhorou ou piorou? Melhorou, melhorou. Então, antigamente, para você falar com um parente seu por carta, você esperava semanas ou até mesmo meses para ter até uma resposta. Hoje não, você pode falar com um parente seu em qualquer parte do mundo, tá? E através dessa forma como a gente tem trabalhado, você conseguir, certo, se comunicar com ele ou com ela, tá? Através
desses meios, que são as redes sociais, tá? E todo esse serviço aí que a gente já conhece e também pouco a pouco vai dominando. Mas quais são as coisas negativas que a tecnologia pode trazer? Só Heitor que fala, é? Nem a Alan tá falando mais, já a Diane também. O sono. Bom, Ei, professor. presença, olha, eu sei que tem muita gente presente na aula, tá? Mas a presença é só quem participou da aula, viu, gente? Quem tá aqui só de enfeite, nem se preocupe não que tá com falta. Diga, Heitor, E uma pergunta. quais são as pontos negativos do uso da tecnologia? Calma aí. Eu acho que os pontos negativos da tecnologia seriam os seguintes: pessoas ruins usufruem da tecnologia para fazer determinadas coisas ruins. Por exemplo, muitos daqui já sabem do caso da baleia azul, que foi um assunto que circulou muito na internet. Que aquilo foi uma pessoa que estava usufruindo da tecnologia para incentivar outras pessoas a cometerem o suicídio. Aí eu acho que esses são um dos pontos negativos. Certo. Mais alguém? Como sono, sedentarismo, calma aí. E vício de ficar no celular direto. Certo. Mais alguém? Existe um outro perigo E também que a internet e a tecnologia pode trazer? Nive colocou sedentarismo, vício, menos comunicação com os pais. Isso tudo isso aí eu vi, tá certo? Mas tem alguma outra coisa dentro desse contexto que a gente pudesse associar que fosse também algo perigoso que a tecnologia, a internet traz? Por exemplo, contato com pessoas que criam perfis falsos na internet, né? É uma forma que você tem ali de estar se arriscando, porque você não conhece a pessoa se passa por uma pessoa amiga e na verdade quando ela está com mais intenções, tá certo? E com isso você acaba muitas vezes confiando demais e aí você se revela demais e acaba se prejudicando. Tem casos em que pessoas estão sendo extorquidas, roubadas, porque alguém liga para casa e diz assim: olha, eu tô com seu filho, eu tô com sua filha, eu tô com seu esposo, eu tô com sua esposa, me passe o número da conta, e você acaba, né, a pessoa com medo lá, passando, e quando menos percebe ali, depois foi um golpe, porque tanto o filho, a filha, o marido e a esposa estavam bem, e ela não sequer se preocupou de verificar se estava tudo correto. Então existem muitas situações, tá, em que nós precisamos entender que a tecnologia ela pode ser usada para aproximar as pessoas, mas também para distanciá-las. Exemplo: quando você vai a um restaurante, a uma pizzaria com a sua família, tá? Para quem tem esse hábito, depois que todos vocês se sentam, vocês começam a conversar ou cada um pega seu celular? E aí? Chegou no restaurante, chegou na pizzaria, todo mundo sentou, vai todo mundo começar a conversar ou cada um vai pegar seu celular? Depende das pessoas que eu estiver. Sei. Mas o que é que tu faz? Geralmente. Não. Se eu tiver entre umas amigas de intimidade, a gente vai conversar. Se eu tiver entre amigos, assim, colegas, eu vou pegar o celular. E quando você tá com sua família? Aí fica meio que conversando e meio que mexendo no celular. Então, muitas vezes, o uso da tecnologia, e eu chamo para o celular, rouba o tempo que a gente poderia estar dedicando ali para conhecer mais do outro, para falar mais com o outro. Por exemplo, uma pergunta que vocês já se fizeram e se não se fizeram, já sabem qual é a resposta. As refeições na sua casa, elas são todas à mesa ou cada um come no seu lugar? Um no quarto, outro na sala? Como é? Podem falar, viu?
Tenho que comer no quarto. Eu não sei quem é Grilo DZN. Entendeu? É Arthur, eu acho. Ele mesmo. Pronto. Arthur, na próxima vez que você entrar, bota seu nome, tá? Senão, eu não vou aceitar você não. Eu quero todo mundo com seu nome, senão vai ficar difícil. Ó, então o que acontece? E hoje, quem faz isso, né, que geralmente assiste no quarto, é porque no quarto tem outros atrativos. Tem televisão, tem internet, você pode colocar um filme, você pode colocar um jogo, você pode assistir uma série. E tudo isso aí, querendo ou não, contribui para esse afastamento. Então, um dos malefícios do uso da tecnologia é justamente afastar as pessoas, tá? Ela pode aproximar, mas também ela pode afastar as pessoas, desde que elas entendam que não existe tanta coisa comum para compartilhar, quando na verdade é o contrário, gente. Tem muita coisa para ser compartilhada dentro de casa, com a família, e nós precisamos fazer isso aí. Por isso, valorizar uma refeição à mesa é importantíssima. Por quê? Porque você vai ouvir o que seu pai e sua mãe tem para falar. Eles vão ouvir você e o que você tem para falar. E não simplesmente se trancar no quarto, né? Porque aí já gera tudo aquilo que foi colocado. Sedentarismo, vícios, maus hábitos. E aí depois a sua saúde vai sendo prejudicada. Tá certo? Gente, vê só. Semana que vem, segunda-feira, não tem aula. Por conta do feriado. 7 de setembro é feriado. Então, vai dar para descansar um pouquinho mais. Como vocês já estão saindo, fazendo muitas outras coisas, não sei se vão viajar, então aproveita esse tempo também para dar uma descansada boa. Mas segunda-feira que vem não tem aula, tá certo? E aí a gente retoma o que a gente está fazendo na outra segunda-feira, no dia 14. E aí a gente continua de onde a gente parou, ok? E com relação à questão da resposta do simulado, eu só vou mandar no grupo quando estiver autorizado para fazer isso. Enquanto isso, quem não fez ainda, que a gente vai verificar também, vai ficar só esperando, certo? O resultado só quando todos fizerem. Então, se todos não fizeram, já sabe que infelizmente não vai ter como saber de nada, certo? Então, bom dia a todos e vamos nos falando e nos vendo na próxima aula.